Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a temporada dos Head Coaches calouros. Bom, primeiramente queria pedir para você deixar o like, tá? E se inscrever no canal e acessar o site lá da Sports América, que tem camisas tão lindas quanto essas aqui do Seahawks. Você pode usar ainda o nosso cupom de desconto, tá? Para comprar equipamento se você quiser começar a jogar futebol americano, camisa, acessório, dá uma conferida lá, beleza? Bom, nessa temporada a gente teve alguns treinadores novatos. Eu vou excluir dois da lista, que são o Dan Quinn e o Harbaugh, porque eles já foram head coaches em algum momento na NFL, né? O Harbaugh lá em São Francisco e o Quinn com os Falcons. E aí resta o Brian Callahan, que é a pick número 1. Como foi a temporada dele? Callahan é um cara que foi o corredor ofensivo dos Bengals durante muito tempo, acho que 4 a 5 anos. Então assim, esperava-se que o ataque dos Titans se destacasse. Não aconteceu. Claramente o Will Levis e o Mason Rudolph, que alternaram entre ruim e pior na função do quarterback, não funcionam no esquema do Callahan. E o ataque foi muito mal, né? Os Titans têm a pick número 1 do draft, inclusive. Acho que de ponto positivo da temporada do Callahan, apenas o coaching staff que ele formou. Ele trouxe o pai dele, que é um cara muito conhecido para a linha ofensiva. O Denard Wilson, que era lá dos Ravens também, junto com o Mike McDonald, acho que ele era treinador de linebacker, de outside linebacker, se não estiver enganado. Virou o coordenador defensivo e a defesa dos Titans foi braba, assim, jogou muito bem, manteve derrotas, fez as derrotas dos Titans serem menos feias do que deveriam, porque o ataque realmente foi uma negação. Então, assim, ele não chegou com o corredor do pescoço para ser demitido, mas eles são pick 1, então ele já começa o seu ano 2 com a batata já assando. Próximo nome é Anthony Pierce, que foi o head coach dos Raiders. Ele já foi demitido, tá? Ele assumiu os Raiders como head coach interino quando Josh McDaniels foi demitido. Ele teve no final dos últimos jogos um 3-1, né? E isso fez com que jogadores como Davante Adams, Max Crosby pedissem ao Mark Davis, que é o dono dos Raiders, que ele fosse efetivado. Depois de trazer alguns jogadores, ele acabou sendo algumas opções, ele já preferia manter o Pierce. Só que os Raiders tiveram uma sequência de 10 derrotas seguidas. As 4 vitórias que eles tiveram foram contra times que somaram acho que 12-32. Então assim, só venceram times, não foram nem times ruins, foram times péssimos. O time não tinha nenhuma identidade. Ele disse que queria investir no jogo corrido, o time não conseguiu. Ele não conseguiu estabelecer o seu quarterback. E o único ponto positivo da temporada dos Raiders inteira foi o Brock Bowers, né, que foi pro bowler e tal. Jogou muito bem realmente, mas assim, de resto foi uma negação, e isso aí acabou culminando a demissão dele e do general manager. Então os Raiders vão ter que passar a procurar novamente um GM e um head coach. Agora a gente vai para o outro treinador que foi demitido, que é o Jordan Mayo. O Jordan Mayo foi contratado pelos Patriots num plano de sucessão. Foi a contratação mais diferente entre todos esses. Assim, os Patriots, em tese, não buscaram outros nomes. Tinha uma cláusula no contrato do Mayo que se o Belichick fosse demitido ou se aposentasse, ele assumiria.
Ou seja, ele era o cara do Robert Kraft, que é o dono dos Patriots. Né? Tipo, eu confio nele pra franquia. Essa confiança não durou muito tempo, né? O meio foi demitido. E assim foi um conjunto de decisões ruins, né? Ele escolheu o Alex Van Pelt para corredor ofensivo, que já foi demitido, que não era uma boa opção. Chamou para corredor defensivo o DeMarcus Covington, que era um cara muito novo, então na função, né? Então assim sofreu também. Ele tentou dar uma cara diferente ali no vestiário, diferente do que era o Bill Belichick. E ele sofreu para manter a sua posição, vamos dizer assim. Ele falou numa entrevista que ia colocar no banco o Ramondre Stevenson, por exemplo, porque ele estava sofrendo alguns fumbles. Chega no outro jogo e o Stevenson tá jogando. Então, assim, e as coisas começaram a degringolar, fora alguns problemas dentro do vestiário, quando depois da semana de bye, os Patriots vão enfrentar os Cardinals e perdem sem impor nenhuma resistência. A torcida começa a vaiar e pedir a demissão do meio. E aí o Tavai, que é um dos linebackers, meio que fala para a torcida se colocar no lugar dela, tal. E o meio nunca se retratou com isso, nem o próprio Tavai. Então assim, não foi um bom momento. E aí o Kraft, com a corda no pescoço, vai lá e demite o meio. Então em 3 anos os Patriots vão para o terceiro head coach deles. O próximo nome é o Raheem Morris, técnico do Atlanta Falcons. Eu acho que de todos esses calouros que a gente falou aqui, né, head coaches calouros, né, ele é o que mais tem experiência, porque ele chegou a ser head coach interino quando o Dan Quinn, que hoje está nos Commanders, foi demitido lá dos Falcons. Ele ainda teve alguns jogos. O Dan Quinn, o Raheem Morris era corredor defensivo lá dos Rams, mas teve dificuldade de impor uma boa defesa, de montar uma boa defesa nos Falcons, principalmente no pass rush. O pass rush dos Falcons foi um dos piores da liga, então algo que foi problemático. Acho que também a questão dos quarterbacks foi um grande problema para essa temporada dos Falcons. Não que tenha sido culpa exclusiva do Morris, mas você dá um baita contrato pro Kirk Cousins e bem alto no draft você escolhe um quarterback que é mais velho, e aí no meio da temporada você já tira esse free agent extremamente caro para colocar. Então assim, foi confuso. Ainda assim os Falcons chegaram a sonhar com os playoffs, né? Mas eles perderam na última partida. Eles precisavam vencer e que os Bucks perdessem. E eles não fizeram nem a parte dele, né? Então eles perderam, os Bucks venceram, então não foram dos playoffs. Mas chegaram perto. Do ladinho lá dos Falcons, tiveram os Panthers, Dave Canales, um cara que eu torci muito. Ele passou muito tempo em Seattle. O último cargo dele em Seattle foi treinador de quarterbacks do Geno Smith. Muita gente fala que ele foi muito importante nesse ano bom que o Geno Smith teve lá em 2022. Isso rendeu a ele virar coordenador ofensivo nos Bucks. E ele repetiu o bom trabalho com o Baker Mayfield. E aí conseguiu o cargo de head coach lá em Carolina. E eu acho interessante que às vezes é melhor como as coisas terminam do que como elas começam. O Canales teve chance de ser demitido durante a temporada, inclusive por vários fracassos dos Panthers, inclusive colocando no banco o Bryce Young, né, que um ano antes os Panthers deram a vida para subir para pegar ele na primeira geral. Com o passar do tempo, o Young foi recuperado, voltou posição titular, e os Panthers, apesar de não ganhar muitos jogos, fizeram jogos bem mais competitivos, inclusive contra os Chiefs, né? Perderam para os Chiefs na prorrogação, né? Venceram, como eu falei, Atlanta na última partida,
fez um jogo mais próximo contra os Eagles. Então assim, virou um time mais competitivo. Então assim, um retrato final, né, deixou um gostinho pro torcedor de que tipo, a gente pode fazer alguma coisa mais aqui, né? Então assim, ele chega com a batata assando menos, né, do que outros treinadores, por exemplo o Callahan, né, que assim tinha mais expectativa, eu acho, do que o Canales, mas teve um ano bem ruim. Por fim, temos o McDonald. Já falei várias vezes sobre isso. O McDonald foi o que teve a melhor temporada. Ele teve 10 vitórias, coisa que nem Pete Carroll, nem McHolgren, nem Chuck Knox, os melhores head coaches que os Seahawks tiveram antes, conseguiram. Mas ele não foi para os playoffs por incompetência própria, né? Uma simples vitória contra os Giants deixaria os Seahawks nos playoffs. Os Seahawks só venceram times de campanha negativa. Os únicos dois que eles venceram de campanha positiva foi a primeira partida e a última, Broncos e Rams. Eu já falei isso no outro vídeo. Então assim, mas eu acho que o McDonald conseguiu, depois de sofrer, eu acho que começou a temporada e várias vezes nos podcasts eu ia falando nos textos também, olha, quando pegar um time mais forte, vai sofrer. E aí a gente começou a sofrer, foi para uma sequência de derrotas, mas o McDonald conseguiu se ajustar no meio da temporada a defesa. E aí a defesa ainda é um ponto para se melhorar. Eu acho que a defesa precisa transformar as pressões em sacks, tá? Eu acho que tem uma alta taxa de pressão, mas que nem sempre consegue transformar isso em sack. Acho que é uma coisa que precisa ajustar de um ano para o outro. Mas teve uma melhora significativa no jogo corrido, que era como se fosse passar faca na manteiga, né? Então ele fez esse ajuste. Ele não tem mais seu coordenador ofensivo, né, que foi um dos problemas em algumas derrotas do Seahawks. Então nesse momento que esse vídeo está sério, não sei nem se o Seahawks já anunciaram seu coordenador ofensivo, mas talvez seja um pouco mais a cara do McDonald. Ele tem um pouco mais de voz nessa escolha. E aí o Seahawks possa ter um time mais equilibrado, né? Porque acho que no momento que o ataque estava bem nas primeiras partidas, a defesa estava muito mal. Depois a defesa depois os dois jogaram mal, depois a defesa jogou muito bem e o ataque não correspondeu. Então vamos ver se com essa mudança no coaching staff os Seahawks conseguem os playoffs na próxima temporada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e o Hawks!